Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência em finanças corporativas? Se vocês não viram ainda os outros vídeos de análise de investimentos, eu recomendo altamente vocês voltarem para lá. Vejam os vídeos que a gente já falou. Primeiro, sobre orçamento de capital e os principais conceitos. A gente falou também sobre payback, que é uma técnica, a primeira técnica de orçamento de capital. Depois a gente falou sobre custo de capital com payback descontado e análise da influência do dinheiro no tempo. E hoje a gente vai falar sobre o valor presente líquido. Então eu vou deixar todos os links aqui em cima nos cards, pessoal. Então acessem, vejam esses vídeos e agora, depois de um tempo, depois que vocês virem esses vídeos, retornem aqui para a gente conversar sobre valor presente líquido. Se você já viu tudo isso, então você já está acompanhando comigo, então vamos lá, vamos falar sobre valor presente líquido. Hoje, pessoal, então a tendência é que a gente contextualize um pouco mais sobre mais uma técnica de avaliação de investimentos de longo prazo que dá sequência nos mesmos quesitos e nos mesmos moldes do payback descontado. Então a gente está levando em consideração que qualquer projeção futura tenha incidência ou tenha influência do dinheiro no tempo, então ele vai sofrer uma influência, seja então dado um determinado custo de capital, o teu dinheiro vai se desvalorizar ao longo do tempo. Então, você precisa, de alguma maneira, trazer todo esse fluxo de caixa futuro a um valor presente, certo? Como vocês já viram comigo nos outros vídeos, trazer a valor presente é uma técnica comum que vocês já devem ter escutado, pelo menos o termo, quando a gente fala sobre administração financeira. Inclusive, a gente tem mencionado isso nos meus vídeos de juros compostos. Então, se vocês viram comigo no primeiro ano a administração financeira, provavelmente vocês então estão acompanhando, ou pelo menos têm a noção do termo que a gente está utilizando agora. O valor presente, então, pessoal, é a forma como a gente trata. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho provavelmente um fluxo de caixa para a gente conversar sobre isso. Cadê meu fluxo de caixa? Traz meu fluxo de caixa de volta. Aqui. Então, o fluxo de caixa, pessoal, é como a partir das projeções futuras, a gente vai então trazer a uma determinada taxa, a gente vai trazer, de acordo com o período que você está analisando, você trazer esse valor a um valor presente. Então, se você iria receber 20 mil reais no primeiro ano, então você desconta uma determinada taxa e acha o valor presente. Faz isso sempre levando em consideração que tudo isso aqui acontece em juros compostos. Então, a gente vai utilizar uma fórmula que a gente tem utilizado no payback descontado, por exemplo, bem parecido com o que a gente já viu. O valor presente é a mesma coisa. Então, o valor presente vai considerar o fluxo de caixa de entrada, você sempre descontando a uma determinada taxa, que nesse caso vai ser o meu custo de capital. Inclusive aqui, isso, substituam esse I pelo K. Então é uma taxa de desconto, que a gente vai chamar de custo de capital, menos o investimento inicial. Então é o somatório das entradas sendo descontadas a valor presente. Quando você desconta o teu investimento inicial, se o valor que você encontrar for maior do que zero, então provavelmente o teu investimento ele vai trazer um retorno. Caso contrário, então o teu investimento ele tem alguma falha no teu fluxo de caixa. Pessoal, vamos fazer um exemplo? Fica mais fácil para a gente entender a partir do momento que a gente faz um exemplo. Aqui, pessoal, a gente vai imaginar a seguinte situação. Então, uma pessoa, o João, ele tem o interesse, então, de comprar um computador para iniciar suas operações de design. Então, ele vai desenvolver sites e vai ter que precisar comprar um computador e alguns recursos e softwares para começar as suas operações. Então, ele vai precisar no valor de 3 mil reais para começar as suas operações. Dessa forma, ele tem a intenção de, a partir do momento que ele conseguir ter um bom computador, com todas as licenças e tudo que ele precisa, ele tem a intenção de, pelo menos, conseguir 600 reais mensais durante os próximos 6 meses. E ele quer avaliar se vale a pena ou não. Para isso, pessoal, ele
o João, tem um interesse nessa operação de, no mínimo, conseguir um retorno de 15%. Lembra, pessoal, quando a gente falou sobre custo de capital? No vídeo passado, quando a gente falou custo de capital, normalmente ele tem o intuito de retornar o investimento, seja ele qualquer fonte de financiamento que tenha sido, seja de capital próprio ou capital de terceiros. Se normalmente você pega um empréstimo, você tem que pagar juros. Quando uma pessoa faz um investimento, por exemplo, de conta própria, digamos que nesse caso o João investiu o dinheiro dele, ele deve, pelo menos, imaginar um interesse sobre essa operação. Então, ele, por exemplo, estipulou que ele queria, com essa operação, ter um retorno nesse investimento de, no mínimo, 15%. Então, nesse caso, é o 15% que justificaria esse investimento, que seria o custo de capital para essa operação. Então, nesse caso, a projeção seria: o fluxo de caixa de entrada dele seria de R$600 ao longo do tempo. Levando em consideração que isso aqui não acontece, sem nenhum tipo de desconto, então, no caso, se a operação seria de 15% ao ano, em juros compostos, a gente não pode fazer uma divisão proporcional período a período. Não seria, por exemplo, 15% anual, não seria eu simplesmente dividir isso aqui por 12. Então, a gente teria que fazer a equivalência de taxas, então 15% ao ano é a mesma coisa do que 1,17% aproximados. Se vocês já viram comigo em administração financeira, isso aqui eu tenho que fazer a equivalência de taxas. Então, eu fiz dessa maneira. Descobri, então, qual que vai ser a taxa equivalente e eu vou utilizar isso aqui no meu fluxo de caixa, certo? Então, nesse caso, se eu fizer o desconto, como eu já fiz no payback descontado, e como eu devo fazer nessa parte aqui, eu vou pegar R$600, dividir por 1 mais a taxa equivalente à taxa mensal, e elevar pelo tempo que eu estou analisando. Então, no primeiro período, então, 600 dividido por 1 mais 1,17% elevado a 1, então vai dar 593,05. Se eu fizer isso para todos os períodos, eu vou achar, então, um somatório do fluxo de caixa de 3.456. Se vocês analisarem período a período o saldo final do período vai dar 456,88. Então, quer dizer que no sexto período, então até o final dos 6 meses que ele está analisando, ele vai ter um retorno de 456,88. Então, nesse caso, para ele, tendo esse custo de capital, o VPL vai ficar positivo no final do período de análise, que nesse caso, então, é vantajoso para ele fazer essa operação. Vamos aproveitar que a gente está aqui. Se vocês já viram o vídeo de payback descontado, vamos ver como é que fica o tempo de payback? A gente já sabe que são 6 meses, eu quero saber agora se fossem entradas proporcionais diárias. Então eu quero saber então qual que seria o payback na minúcia, eu quero saber os dias. Eu sei que é um período entre o 5º período e o 6º período, porque eu já vi que existe uma transição de um saldo negativo para um saldo positivo. Então, nesse caso, eu sei que é o 5º mês completo, mais uma parcela do 5º mês antes de chegar no sexto período. Então, nesse caso, eu vou pegar o último saldo negativo. Na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou pegar o último saldo negativo, dividir pela próxima entrada e multiplicar por 30 dias, já que o período aqui é um período mensal. Inclusive, eu tenho que tirar isso aqui que não são anos, são meses. Então, de 5,5 quer dizer então que é aproximadamente, deixa eu arredondar isso aqui, é aproximadamente 6, arredondar para cima. São aproximadamente 6 dias depois do 5º dia. Pessoal, inclusive, eu tenho utilizado algumas fórmulas, eu tenho mexido aqui no Excel, porque eu já tenho uma certa praticidade. Mas eu tenho percebido que
alguns de vocês talvez tenham algumas dúvidas sobre como é que mexe no Excel, como é que procede em algumas fórmulas. Se vocês quiserem, pessoal, se vocês tiverem um interesse, eu posso fazer um vídeo sobre como é que mexe com algumas fórmulas no Excel. Se vocês tiverem interesse, pessoal, coloquem em comentários aqui embaixo, ou pelo menos me deixem saber se vocês têm interesse em saber algumas coisas sobre o Excel, que eu também sou um aficionado, eu adoro mexer no Excel. Então, me perguntem ou coloquem aqui embaixo se vocês têm interesse, que daí eu provavelmente faço um vídeo sobre as principais dúvidas que vocês tiverem, ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu descobri então que o payback vai ser de 5 meses completos e depois 6 dias. Opa, aqui inclusive eu vou colocar uma fórmula de números personalizada, onde eu posso colocar a quantidade de dias fazendo dessa maneira. Então, são 5 meses e 6 dias. Esse foi o valor do payback. O meu interesse aqui é saber o valor presente líquido. Eu já percebi que fazendo dessa maneira, eu vou achar o valor do VPL. Porque, afinal de contas, pessoal, observe a minha fórmula. É o somatório do fluxo de caixa descontado menos o investimento inicial. O que aconteceu aqui? Eu considerei o somatório das entradas, então 3.456. Se eu subtrair dos 3.000, eu vou achar justamente 456. Isso aqui, para mim, quando eu faço dessa maneira, esse é o valor do meu VPL. Se eu fizer, então, dessa maneira, eu vou achar o VPL, mas eu quero saber pela fórmula, ou eu quero saber pela HP12C. Pela fórmula no Excel, pessoal, eu fiz da seguinte maneira. Então, eu peguei o VPL, usei a fórmula VPL, abre parênteses, a taxa do custo de capital que você está levando em consideração, depois o fluxo de caixa de entrada sem os descontos, então esse aqui é sem desconto nenhum, depois eu subtraio o valor do saldo inicial, eu vou achar o valor do VPL de 456,88. Eu achei o mesmo valor, pessoal, é o mesmo valor. Então quer dizer que, de alguma maneira, então, está certo o cálculo do VPL. A HP12C, ela consegue resolver funções que são normalmente parecidas em um fluxo de caixa, que é o caso do nosso exercício, por meio dessas funções financeiras em azul. Tá vendo logo embaixo dessas funções de cima, a gente está colocando justamente as funções que são relativas a fluxo de caixa. O primeiro momento, então, a gente tem que colocar um CF0 para dizer que seria o nosso fluxo o primeiro momento da operação, então, que vai ser o momento de saída ou de investimento, e depois a gente tem que dar sequência numa série de entradas, por exemplo. Vamos fazer o exercício, daí eu já demonstro para vocês. Então, o primeiro momento, eu tenho que colocar, primeiro, limpar a HP, então, para tirar qualquer tipo de resíduo de cálculos financeiros que você fez anteriormente. Depois, 3.000 é o valor... o 3.000 é o valor, então, do meu investimento. Eu tenho que dizer, então, mudando o valor, que ele vai ter um fluxo diferente dos demais. Nesse caso, então, ele vai ser o meu investimento, G, CF0. Quando eu faço isso, então, a calculadora já sabe que você está começando uma operação de fluxo de caixa. Depois, você começa com as entradas. Então, 600 vai ser o valor da minha entrada, G, CFJ, não da minha entrada. Vai ser o primeiro movimento de pagamentos, então, de 600 do meu fluxo de caixa. Depois, eu preciso dizer, então, que esse valor, ele é uniforme e ele vai se repetir nos próximos 6 períodos. Então, 6 GNJ. Dessa maneira, eu estou dizendo que ele vai se repetir o valor de 600 durante 6 períodos consecutivos, ok? Depois disso, eu preciso descontar esse fluxo de caixa a um custo de capital. Então, para isso, pessoal, eu preciso relembrar, então, que eu estou falando de uma taxa anual em um período mensal. Então, dessa maneira, eu preciso fazer a equivalência da taxa anual para mês. Então, nesse caso, se eu sei que a taxa é de 15%, eu preciso fazer a equivalência da mesma maneira que eu faço a equivalência em juros compostos. Se vocês acompanham comigo a disciplina também de administração financeira, vocês já viram
ou no primeiro ano, se vocês já viram, se vocês lembram, vocês acompanham comigo, então, a forma como a gente faz a equivalência. 1,15, enter. Eu quero saber um período de 12 que já foram acumulados, eu faço a divisão, eu sei que, então, esse valor, ele vai ter que ser elevado, esse coeficiente vai ter que ser elevado ao valor de 1,15, já demonstrado anteriormente, então ele vai me dar o valor de 1,0117. O que eu quero, pessoal, se vocês lembram, é justamente no final da operação, eu tenho que retirar 1, multiplicar por 100, eu vou achar então qual que vai ser de fato o percentual dessa operação. Então eu sei que a taxa equivalente de 15% ao ano é uma taxa de 1,17% aproximadamente ao mês. Se eu estou querendo então saber a taxa mensal, é esse valor, eu jogo no i. Jogando no i, então, eu consigo já finalizar a minha operação de valor presente líquido utilizando a fórmula FNPV. Se eu utilizo essa função, então eu chego no valor final de 456,88. Se eu estou querendo, então, aproximar, F2. Daí eu aproximo, então, em duas casas decimais. Se eu quiser saber todas, F9. Ok, pessoal? Mas então agora vamos dar sequência no Excel e fazer mais um exemplo de VPL. Então, pessoal, se a gente utilizar os conceitos que a gente já tem visto agora de VPL, vamos fazer o seguinte. Esse exemplo, então, o Manuel, ele tinha a intenção de comprar um trator extra, então, para a tua fazenda, no valor de R$150 mil, para ajudar na próxima colheita. Então, ele tem uma expectativa de ganhar em eficiência e projetou um fluxo de caixa que seria justamente os ganhos que ele teria se ele utilizasse os ganhos extras, os ganhos marginais que ele teria se ele utilizasse essa nova máquina. Então, nesse caso, para ele comprar essa máquina, ele teria que provavelmente fazer um empréstimo e o banco cobraria então uma taxa de 16% ao ano. Dessa maneira, ele quer saber se, com base na técnica de VPL, se vale a pena. Deixa eu fazer um suspense, como eu costumo fazer. Acho que aqui vale a pena. Então, nesse caso, para fazer um suspense, eu teria que apagar isso aqui também. Mas vocês entenderam. Então, levando em consideração esse fluxo de caixa, levando em consideração o custo de capital de 16% ao ano, fazendo a projeção durante os próximos 5 anos, a gente percebe o seguinte. Investindo os 150 mil e depois descontando as entradas estimadas período a período, lembra lá, utilizando a fórmula de valor presente líquido, então eu vou pegar esse valor de 30 mil, dividir por 1 mais a taxa. Então aqui, como eu estou falando no período de ano com a taxa anual, então eu não preciso fazer nenhuma correção, não preciso fazer uma taxa equivalente, utilizo os 16% e elevo ao tempo de análise, que seria um período. Faço isso para cada um deles, então eu vou achar qual que vai ser o meu valor das entradas já descontadas período a período. Então, nesse caso, eu também sei que eu vou achar um saldo final de R$ 8.183,55, que nesse caso, para mim, é o valor do VPL. Se eu quiser achar isso pela fórmula de VPL, então eu vou colocar VPL vai ser levando em consideração o custo de capital de 16% ao ano, depois vou projetar as entradas sem nenhum desconto e eu vou descontar o meu investimento, que para mim tem que dar o mesmo valor de 8.183, que para mim deu a mesma coisa. Então eu acho esse aqui é o valor do meu VPL. Mas eu quero saber então o payback. Lembra então que o payback, nesse caso, eu estou fazendo um período anual. Se eu quiser então saber na minúcia meses e dias, se acontecer, né, por acaso, então eu tenho que fazer. Eu sei que transcorreram 4 períodos negativos e entre o quarto e o quinto eu vou ter o meu payback. Então, nesse caso, eu preciso perceber que, para o meu cálculo aqui, foram 4 períodos consecutivos. Eu fiz só uma contagem de períodos negativos, que são 4. Então, são 4 períodos negativos. Eu quero saber, então, quantos meses entre o quarto e o quinto ano, se eu tiver entradas proporcionais mês a mês. Então, nesse caso, eu vou fazer uma divisão simples entre o último saldo negativo
dividido pela próxima entrada e multiplicar por 12 meses. Então eu vou ter uma ideia de quantos meses que eu tenho, que eu teria o meu payback. São 4 anos e 9 meses. Se por um acaso eu não me contento com 4 anos e 9 meses, e para mim dias vai fazer toda a diferença, então eu vou fazer aqui eu vou utilizar também uma divisão da fração do que sobra de meses e multiplicar por 30 dias. O que nesse caso eu utilizei uma fórmula meio grande, mas ela tem a mesma intenção. O que eu fiz? Eu separei dos 9 meses o valor que fica quando eu subtraio 9 meses, 9 meses e uma fração, dos 9 períodos vai sobrar só a fração. Se eu pego essa fração de um mês, multiplico por 30 dias, eu vou achar então quantos dias é que me sobra de um mês, que nesse caso serão 25 dias. Então eu sei que o payback vai acontecer 4 anos, 9 meses e 25 dias, certo? Além do VPL que eu já acabei de achar aqui, certo, pessoal? Então, a princípio, a gente percebe com essa análise que vale a pena o Manuel comprar uma outra máquina, dada essas condições e um custo de capital dessa maneira, porque a gente percebeu que o VPL e o payback acontecem em condições favoráveis para essa operação. Certo, pessoal? É isso, os exemplos são esses. Agora a gente tem que fechar essa aula fazendo um resumo sobre as principais características do VPL. Vamos lá? Então, o resumo, pessoal, é o seguinte. A técnica, então, ela se refere a observar, então, o valor do fluxo de caixa descontado a um custo de capital para observar se o fluxo de caixa de entrada projetado futuramente, se ele é interessante ou se ele vai trazer um retorno em valores absolutos para a pessoa interessada. Então, nesse caso, se o VPL for positivo, eu aceito o projeto. Caso contrário, eu não devo aceitar o projeto, porque ele não vai me trazer nenhum retorno absoluto, um retorno monetário, certo? Então, os principais pontos fortes é justamente porque ele vai considerar todo o fluxo de caixa projetado, que é diferente do payback descontado, que ele desconsidera o restante a partir do momento onde o payback é positivo. Ele só tem uma resposta, ele só admite uma resposta, ele considera o valor do dinheiro no tempo e é uma ótima forma para você observar o retorno monetário do investimento, certo? Exatamente, o problema é isso aí. O VPL ele vai trazer esse valor absoluto, mas ele não é um retorno relativo, ele não vai me trazer nenhuma forma comparável sobre o investimento. Então, para mim, vale a pena ganhar só 8.183, dado que eu vou assumir um risco muito grande, que esse investimento ele é muito alto, para ganhar só isso aqui? Então, é esse justamente um problema que o VPL traz nessa análise. Por isso que daí a gente vai passar para a próxima aula sobre taxa interna de retorno, que tende a cobrir um pouco dessa falha do VPL, certo? Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula. Então acompanhe os nossos vídeos para a gente conversar também sobre taxa interna de retorno futuramente, ok? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para colocar aqui na descrição e nos comentários para a gente conversar sobre valor presente líquido. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje fica por aqui. Um abraço.